Muito boa tarde a você, ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo este vídeo, este conteúdo. Meu nome é Jadir, esse é o programa Filosofia nas Empresas, na sua terceira temporada. As duas primeiras temporadas você pode encontrar todos os áudios no meu blog filosofianasempresas.blogspot.com.br. Espero que você seja bem-vindo a mais esse conteúdo que eu quero disponibilizar para vocês com bastante carinho e com bastante dedicação, no sentido de sempre estar oferecendo para você que nos assiste um conteúdo que seja realmente de valor para a sua vida, não apenas reflexões vazias de conteúdo. Sempre o meu objetivo é criar aquilo que eu costumo chamar, né, num termo que eu acabei criando, de pensações filosóficas, né? São pensamentos que vão reformatar, reformular as ações. Sempre esse é o meu objetivo, seja na sua vida privada, quanto na sua vida profissional, nos seus relacionamentos e outras coisas, e outros aspectos da sua vida. Pois bem, o tema do nosso programa Filosofia das Empresas de hoje é a ideia de fazer uma reflexão acerca do futuro do trabalho e do emprego e tentar entender essa problemática, como ela se apresenta para nós, de tal modo que a gente consiga, como profissional, como gestor, como empresário, se reposicionar o seu modo de ver essa dinâmica do trabalho, do emprego, dos negócios nesse momento. E eu não falo tão somente por conta de pandemia e coisas do tipo. Não, não. A gente está vivendo uma época onde as coisas estão se transformando. E estão se transformando de uma maneira muito profunda e rápida, né? Zygmunt Bauman vai falar que a gente está num mundo líquido, onde as relações são líquidas, inclusive as relações profissionais. Então, cabe aqui, né, para muitos de vocês que estão sofrendo, né, porque se a gente for considerar em termos de números, a gente tem aqui, já tem atingido nesses últimos tempos de pandemia, um pico extremamente elevado de desemprego, né? Mas o nosso problema não é só o desemprego. Dentre as pessoas que estão empregadas, muitas delas a gente pode qualificar como se tivessem em um subemprego, né? Um emprego, um bico, um pequeno emprego mal remunerado que mal dá para que ela se sustente sozinha. Então, se a gente somar este conjunto, né, de pessoas desempregadas às que estão subempregadas, esse conjunto se amplia. Se a gente somar a esse conjunto também um grande número de pessoas que estão desalentadas, né? As desalentadas não estão contando em nenhum desses dois números, né? Aquelas que não conseguem trabalho, não conseguem emprego, não conseguem empreender, mas também não estão procurando nada, estão tentando se virar de algum jeito, né? Ou onerando as costas de alguém que ainda está com trabalho, de alguém que tem uma empresa, de alguém que tem um emprego, e tentando fazer um trabalho associativo com essas pessoas. Mas também a gente vai somar um número bastante alarmante de pessoas que estão mal empregadas. Mal empregada significa, né, não estão satisfeitas com aquilo que fazem, não desempenham o seu melhor potencial, não fazem aquilo que gostam, não gostam daquilo que fazem, mas também não se veem com coragem suficiente para largar o que fazem, no sentido de buscar por algo melhor, até porque o mercado realmente está bastante saturado, né? E as empresas também estão sofrendo, não é nem questão de culpar as empresas por conta disso, mas as empresas também estão padecendo disso, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E a gente pode também somar as pessoas que não estão felizes com a sua tarefa, né? Ou já enjoaram, ou já estão fazendo a mesma coisa sem muitos aprendizados há muito tempo e estão querendo se reinventar. A gente somar todo esse contingente de pessoas
qualificadas nessas divisões que eu acabei colocando, a gente vai ver que tem um número gigantesco de pessoas, mas assim, absurdamente gigantesco de pessoas, e eu não digo só no Brasil, digo isso no mundo, né? No mundo esse fenômeno ainda é verdadeiro. Ainda que em alguns lugares você tenha mais assistência social, ainda que em alguns lugares a vida não seja tão dura, tão difícil, ainda que em alguns lugares a economia não esteja sofrendo tanto, a pandemia não esteja afetando tanto, ou os níveis de desemprego não têm feito tanta diferença na vida de um grande número de pessoas na população. Mas, de uma coisa é fato, sobre todos esses aspectos que eu falei, é preciso que a gente, primeiro, compreenda esse fenômeno que a gente está vivendo, para que a gente possa, entendendo o problema, se posicionar diante desse problema de maneira mais produtiva, de maneira mais eficaz, e não somente amíngua, como muitas pessoas estão por aí, ou de maneira precária, como muitas pessoas estão por aí. Agora, é claro que esse tema que eu me arvoro a discutir agora é um tema denso, complexo, amplo, com muitas facetas e muitas variáveis no campo político, no campo sociológico, no campo antropológico, no campo da economia. Então, claro, não há nenhuma pretensão de esgotar todos esses assuntos, de esgotar a reflexão acerca do futuro do trabalho e do emprego em uma live de 1 hora. Certamente não. Inclusive, hoje mesmo pela manhã, logo que eu lancei a proposta, né, a provocação da live, de pronto um querido amigo que também estava estudando comigo, aliás, numa disciplina que tratava do futuro do trabalho, né, na PUC de São Paulo, eu estava fazendo o meu doutoramento e essa pessoa, esse meu amigo, estava fazendo o seu mestrado em administração, e acabamos discutindo de dar um prosseguimento, né, dessa precarização, dessa tal de uberização. Então, teremos esse programa hoje para fazer algumas discussões preliminares acerca desse problema do futuro do trabalho e do emprego, mas teremos outros desdobramentos que vão vir na sequência com aprofundamentos em determinadas temáticas, sobretudo temáticas, caso vocês tenham interesse em uma temática mais específica, uma reflexão mais específica, fiquem à vontade de entrar em contato comigo, ou pelo meu blog, ou pelo meu e-mail, ou pelo meu WhatsApp. Não é difícil de me encontrar nas redes sociais. Entre em contato comigo via WhatsApp, eu vou deixar na minha bios meus contatos de Instagram, de WhatsApp, coisas do tipo, para que vocês tenham facilidade de me encontrar. Meu nome completo é Jadir Mauro Galvão. Bom, e esse é o início do programa Filosofia nas Empresas, discutindo o futuro do trabalho e do emprego. Antes de começar a discussão, ainda um recado inicial. É importante que vai ser difícil você compreender a temática de hoje, como em geral os programas Filosofia nas Empresas costumam ter, se você assistir parcialmente, porque todo o modelo, toda a estrutura, o desenho do programa, o roteiro do programa, ele busca primeiro desconstruir o que a gente tem de convicção a respeito de uma determinada temática. Então existe um processo de desconstrução, né, de desmontagem desses conceitos, dessas ideias, de como nós nos colocamos, nos inserimos, até para que a gente possa ter as nossas crenças e confianças deixadas em dúvida, para que a gente possa, na sequência, erguer novas percepções, novos conceitos e novas ideias. Seria um estilo mais ou menos socrático, né? De uma ironia e de uma maiêutica, né? A ironia tentando desconstruir aquilo que se pretensamente conhece sobre um assunto, para que possa se deixar parir, vir à luz na maiêutica, que é essa arte da maiêutica, de deixar vir à luz, é a arte das parteiras, que trazem à luz, né? Dão à luz aos bebês, que ajudam as mulheres a darem à luz aos bebês. Então é bem isso, né? Então, se você não conseguir assistir ao vivo, permita-se assistir no IGTV mais tarde, quando ele ficar gravado, ou então no meu canal do YouTube também, que vai ser divulgado nas redes sociais.
Pois bem, o primeiro ponto, e talvez o mais longo, né, nessa análise que a gente vai fazer, é acerca de alguns textos que eu postei no meu blog Filosofia nas Empresas sobre essa temática, né? Eu percebo que o fenômeno do emprego, e aí eu falo precisa e especificamente sobre emprego. Esse fenômeno do emprego foi um fenômeno que cresceu demasiadamente, eu diria que até anormalmente, sobretudo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, tínhamos uma Europa destruída que precisava ser reconstruída por conta das guerras, né? E tínhamos todo um hemisfério sul que precisava ser desenvolvido, iluminado, pavimentado, e isso acabou sendo uma oportunidade para empreendedores dos diversos ramos da construção, da indústria pesada, de vários tipos. Some-se a isso, né, nos últimos 20, 30, 40, 50 anos, o fenômeno do próprio computador também, que absorveu grande parte da mão de obra existente ao redor do mundo para trabalhar na área de tecnologia. Que hoje muitos dizem estar saturada, mas na verdade quem ainda demanda de profissionais de tecnologia ainda sente falta de profissionais bastante bem qualificados. Agora, por que eu digo que o fenômeno do emprego foi um fenômeno que cresceu de maneira atípica e eu digo até anormal? Talvez um outro termo interessante para esse crescimento atípico seja um crescimento até predatório. Emprego e trabalho não são exatamente a mesma coisa, né? Muitas pessoas que poderiam ter um determinado trabalho, talvez tenham se rendido e se vendido à grande e forte demanda, e num primeiro momento até bastante bem remunerada, que as empresas privadas com fins lucrativos demandavam ao mercado. Então houve uma centralidade das empresas, né, que acabou absorvendo e se instaurando como se emprego fosse um sinônimo de trabalho, um sinônimo quase que exclusivo de trabalho. Não, o emprego é uma das diversas possibilidades de modalidades de trabalho. Aliás, ainda eu, quando pequeno, ainda em São Paulo, lembro que muitas pessoas criavam para o seu próprio sustento. Quem não tinha emprego, o emprego ainda era uma coisa rara e com muitas e muitas e muitas exigências de estudo, de competências, de treinamentos, de experiência e tudo mais. Então, algumas pessoas não conseguiam se qualificar para compor esse mercado de trabalho e mercado de emprego propriamente dito. Mas muitas sobreviviam até porque tinham, digamos assim, grandes quintais e criavam dentro dos seus próprios quintais galinhas, patos, e proviam por si mesmas o seu próprio alimento. Eventualmente tinham lá a sua máquina de costura, onde, né, costuravam as suas próprias roupas, e as roupas iam muitas vezes, que eram de boa qualidade, iam de irmão mais velho para irmão mais novo. Isso era extremamente comum, não haviam tantos produtos assim descartáveis. Então, esse fenômeno do emprego acabou, de certo modo, retirando algumas dessas possibilidades de você conseguir prover o seu próprio sustento. Muitas pessoas, tentando buscar o seu próprio teto, acabaram indo morar em apartamentos. Isso é um fenômeno bastante normal, bastante comum, é um fenômeno talvez até arquitetonicamente interessante, logisticamente interessante. Todavia, isso nos priva da possibilidade de você ter uma pequena horta, uma pequena criação de algum pequeno animal, um pato, uma galinha, seja lá o que for. Coelhos, era muito comum se ter criação de coelhos e de preás em casa para o alimento mesmo, né? Se matava e se comia o bicho na própria casa. E eventualmente até um excedente que também era vendido. Hoje isso não é mais possível, né?
Hoje são raras as possibilidades e, além de serem raras, são, digamos assim, ilegais de você criar um pato, uma galinha ou um coelho e vender para outras pessoas, até para você conseguir comprar uma camisa ou seja lá o que for. Então, nós acabamos ficando reféns dessa possibilidade de empregos. Agora, é claro, quem trabalha em empresa sabe, né, tem ciência de que toda e qualquer empresa entoa sempre o mesmo mantra, que é uma redução de custos. E muitas vezes o empregado, o funcionário terceirizado, o colaborador terceirizado, para a gente tentar ajustar as nomenclaturas que estão sendo utilizadas, né? Ele acaba sendo menos um investimento no ser humano, um investimento no capital humano de uma empresa, acaba sendo enxergado por acionistas, por gestores, como custo, como despesa, como um ônus que vai diminuir o meu resultado financeiro que eu tenho que apresentar para os acionistas ou até para o meu próprio bolso ou para a minha própria conta bancária, caso eu seja um empreendedor. Então, esse mantra de redução de custo, redução de custo, redução de custo, sempre a todo instante, e aí a automatização, e aí as próprias, o telemarketing, as vendas pela web, elas vão, digamos assim, tornando o processo produtivo da empresa mais barato e menos dependente das pessoas, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de custo, isso pode até ser bastante interessante, mas do ponto de vista social, isso cobra sempre um preço bastante elevado, certamente, e sob quaisquer circunstâncias, né? Não há como se absorver, sendo que cada vez mais todas as empresas estão tentando e buscando reduzir os seus custos e buscando reduzir as suas despesas. Corte de pessoal passa a sempre ser um cenário. E, por exemplo, numa época agora de pandemia, né, onde tivemos aí inúmeras dificuldades, talvez uma das primeiras ações que foram tentadas foi justamente essa, né, de demitir funcionários, colaboradores, terceiros e tudo que pudesse envolver determinados custos. E isso acabou, de fato, ajudando as empresas a sobreviverem, algumas empresas a sobreviverem, mas, claro, colocaram em maus bocados inúmeras pessoas que poderiam estar que estariam necessitando disso, e essas pessoas tiveram que tentar se virar sozinhas, se unir com outras pessoas. Este pequeno auxílio do governo para manter as pessoas no jogo tem dado um mínimo auxílio para que essas pessoas consigam sobreviver e não padecer de penúrias maiores. Agora, o problema é que essa conduta das empresas, ela é sistemática, ela é sempre essa busca, é sempre um referencial, né? Se eu quero reduzir despesas e custos da minha empresa, em geral, eu vou eventualmente lançar mão, cedo ou tarde, de abrir mão de alguns funcionários. Se eu puder mecanizar o meu processo produtivo, se eu puder colocar as minhas vendas e distribuição na internet, se eu puder colocar um robô para produzir uma determinada peça, isso faz com que eu faça um investimento maior nessa automação, nessa robotização, mas eu acabe em longo prazo abrindo mão de um salário e de ônus empregatícios que são gigantescos, sobretudo num país como o nosso, né, que tem uma carga tributária extremamente grande e o ônus sobre a folha de pagamento é bastante grande, aí não se resolveu esse problema. Né? A mordida do governo ainda é muito forte, então a mordida sempre recai no ponto mais fraco, que é justamente no empregado ou no colaborador terceirizado ou quarteirizado, no sentido de reduzir a possibilidade de ganho. E ainda se conta, né, com aquele outro referencial, que é a tal da mão invisível do mercado, que vai regular a oferta e procura de mão de obra.
Então, quanto mais eu tenho oferta de mão de obra, claro, o preço cai. Mas a gente vai falar, inclusive, dessa mão invisível do mercado, também já já. Ora, então aquelas possibilidades que eventualmente haviam, né, de você ter uma pequena avícola, uma pequena charcutaria, um pequeno comércio de determinados alimentos, ou você passa a ser um profissional legalizado e você vai acabar vivendo de uma economia informal. Porque você, há pouco tempo atrás, eu lembro de ter ficado extremamente surpreso quando eu fiquei sabendo que para se produzir ovos e se vender ovos, você teria que carimbar e colocar data de validade em cada ovo, o que acaba tornando uma coisa absolutamente impossível, inviável num pequeno produtor. Se um grande produtor, um grande produtor de ovos puder ter algum tipo de carimbo mais automático, ele consegue se safar dessa dificuldade. Todavia, para o pequeno, isso fica absolutamente impossível. Então, essas pequenas possibilidades que haviam antigamente, né, elas vão escapando pelo vão dos dedos e se centralizando nesse mercado de trabalho que ainda absorve ainda um grande contingente de pessoas, mas que ele oscila bastante, e qualquer dificuldade no mercado, na economia, certamente afeta isso. Para além da morte dessas pequenas possibilidades, né, que nos retiraram alternativas ao emprego, a gente também padece de grandes fusões, né? Eu me lembro que no bairro que eu moro, em São Paulo, havia aquilo que se chamava de Rua dos Bancos, onde haviam agências de todos os bancos. Então havia próxima, 100 metros de distância, uma agência da outra, havia uma agência do banco ABN, uma de um banco Santander, uma de um banco Real e uma de um banco Banespa. Aliás, se não me engano, haviam 2 agências do Banco Banespa. Com as grandes fusões, todas essas agências praticamente foram fechadas. E agora nós temos uma pequena agência do Santander e um pequeno posto de serviço, né, que na verdade só não tem caixas, não tem atendimento, eu acho que é só para autoatendimento. Então é claro que se numa mesma região, com uma fusão, né, que se concentrou ABN, Real e Banespa, tudo sobre uma única bandeira do Santander, e o mesmo aconteceu com o Bradesco, o mesmo aconteceu com o Itaú, o mesmo aconteceu com inúmeros bancos que foram se fundindo, e mais do que bancos, outras tantas empresas privadas que foram se fundindo a outras maiores. Claro que o mercado acabou abrindo mão de grande parte dessas pessoas que estariam aproveitando as demandas dessas empresas que existiam às dezenas, às centenas, aos milhares, e acabaram se concentrando. Então, o problema das fusões, e isso é um problema em nível mundial, ele acaba também afetando a demanda de trabalho. Sobretudo no campo da tecnologia, que foi o meu campo durante mais de 30 anos, isso aconteceu e se ceifaram postos de trabalho a centenas, se não aos milhares, por conta dessas tantas fusões de bancos, de empresas e de centros de processamento de informação. Então, para além disso tudo, né, essa mundialização, essa globalização vem afetando bastante. Então, muitas das coisas... Eu, por exemplo, numa das minhas últimas atuações na área de tecnologia, atuando no Citibank, nós tínhamos um grupo de trabalho que atuava em São Paulo, mas trabalhávamos em conjunto com pessoas que trabalhavam no México e outras, se não me engano, em Singapura, não lembro exatamente agora.
Mas essa globalização, aquilo que a gente teria pessoas produtivas trabalhando sempre em um mesmo lugar, em um mesmo país, né? Centenas de pessoas trabalhando aqui, centenas de pessoas trabalhando no México, centenas de pessoas trabalhando no nosso, você divide isso tudo, globaliza, interconecta, de certo modo isso pode até ser considerado um progresso, até uma evolução, porque você trabalha em nuvem e você tem home office e grande parte dessas modernidades, não sou contra nenhuma delas, ao contrário, mas eu só digo que várias dessas modernidades, várias dessas, digamos assim, facilidades, claro, ceifam dia a dia centenas, milhares, se não milhões de postos de trabalho ao redor do mundo. Então, isso é um caminho sem volta, indubitavelmente é um caminho sem volta. Então, o primeiro porém que precisa ser colocado é esse, né? Esse crescimento atípico que aconteceu no mundo, esse boom do emprego no mundo, não vai acabar o emprego, mas ele vai se rearranjar em patamares bem menores, bem inferiores, e vai demandar mão de obra especializada, vai demandar reciclagens constantes, certificações constantes, ou seja, este modelo vai continuar existindo, mas ele vai ter que ser ajustado a um patamar que lhe é justo, tá? Só que, de qualquer modo, e tentar obter modos e modos. Deixa eu ver se eu continuo no ar aqui ou se eu caí. Gente, digam para mim se eu continuo no ar ou se eu caí, porque entrou uma ligação aqui, eu não sei se eu estou no ar ou se eu caí. Bom, para quem me assiste, eu vou tentar encerrar essa live e começar uma nova. Espero vocês na sequência na próxima live. Ok, estamos de volta. Voltamos ao vivo com a sequência do programa Filosofia nas Empresas, falando sobre o futuro do trabalho e do emprego. Acabei sendo interrompido, não sabia se eu estava no ar. Quero que vocês retomem aí, entrem ao vivo novamente. Mas, de qualquer modo, esse vídeo vai ficar gravado, depois eu quero subi-lo para o YouTube, então talvez vocês tenham na íntegra aí todo o conteúdo. Seguindo então, essas fusões e as globalizações, né, que acontecem, acabam ceifando ao longo do mundo centenas, milhares ou milhões de postos de trabalho. Então tudo isso vai ter que encontrar um caminho, vai ter que encontrar um norte. Claro, muitos economistas, governos estão pensando em incentivar a criação de emprego, fazem leis e fazem financiamentos e coisas do tipo para se voltar ao tal do pleno emprego e toleram alguns poucos milhões de desempregados, mal empregados, subempregados, porque eles ainda acabam contando na economia de um modo ou de outro qualquer. Parece que é alguma coisa só de uma gestão de insatisfação, né? Pois bem, essa mão invisível do mercado, né, ela acaba por desaparecer, né? O processo de gestão, o processo de construção das empresas e do mercado acaba não existindo mais essa questão da tal da mão invisível do mercado que regularia oferta e procura. Ora, a internet está aí, o marketing está aí, a propaganda está aí, justamente para que a gente acabe comprando mesmo sem necessidade. Então, oferta e procura acaba sendo só uma variável na conta de um departamento de marketing, né? Então, não tem mais essa mão invisível que regula a oferta e a procura. Senão,
nessa questão que eu já havia mencionado anteriormente, né, naquela primeira parte do programa, dando conta dessa mão invisível que regula a oferta e demanda de trabalho e de emprego. Agora, que alternativa nos resta, né? É claro que financiamentos, é claro que você tem incentivos impostos do governo para você tentar fazer essa geração de emprego. Claro que tanto na iniciativa privada, né, nas empresas privadas com fins lucrativos, quanto nas empresas governamentais, elas não conseguem absorver 100% do contingente necessário para prover saúde e trabalho, renda e para a população. Também não creio, como muitos poderiam pensar, que programas assistenciais cobririam essa dificuldade. Não creio que essa seja uma boa alternativa. Já vi isso sendo proposto em diversos lugares do mundo, né? André Gors fala, né? Foi um dos primeiros a falar dessa tal da renda mínima, renda básica, e que alguns políticos aqui no Brasil e em várias partes do mundo também pensaram em adotar. Algumas empresas estão pensando em uma renda fixa para a população, quem tem essa possibilidade, né? Naquela nossa rica Europa, que tem mais dinheiro e talvez menos pobreza, então talvez isso seja uma alternativa viável para uma social-democracia, mas a gente não atingiu ainda a maturidade política de uma social-democracia, isso não... precisa de um crescimento econômico que talvez fosse muito predatório para se conseguir esse cenário de pleno emprego ou de um assistencialismo governamental que pudesse suprir a demanda das pessoas. Ademais, temos algumas outras reflexões que são absolutamente intrigantes, né? Por exemplo, eu estou aqui com um livro de um professor querido chamado Ladislau Dalbor, né, que se chama A Era do Capital Improdutivo, né, onde ele vai falar justamente isso, né, porque hoje em dia, e eu tive essa oportunidade de fazer uma pesquisa, né, com muitos alunos ao longo do tempo, falando assim, o que você faria se você ganhasse numa Mega Sena acumulada? Ainda que eu estivesse lecionando para empresas de administração, para eventuais gestores ou eventuais empreendedores, se você coloca esta variável, né, se a pessoa pudesse ganhar numa Mega Sena acumulada, a maior parte dessas pessoas fala assim, não, eu aplicaria grande parte do meu dinheiro, né, faria uma renda e não trabalharia e não investiria. Eram raríssimas as pessoas que falavam assim, não, desse dinheiro que eu receberia, eu investiria em trabalho, eu investiria num negócio produtivo para gerar trabalho, para gerar renda e girar a economia. O que acaba tornando grande parte do dinheiro que roda no mundo em um capital que não produz, não gera emprego, não gera renda e não gera dignidade. Sai mais barato deixar o dinheiro investido do que ter toda uma dor de cabeça para ter uma empresa privada com finalidade lucrativa. Ora, isso já nos deixa numa sinuca de bico. Por quê? Se existe uma dificuldade que tende a ser crescente de emprego, não só no Brasil, mas no mundo, ora, se a alternativa fosse, né, a de empreender, isso acaba tornando as coisas também difíceis, porque todo o ônus disso tudo acaba recaindo nas costas daquele que seria o empreendedor, né? Então eu conheço muitas pessoas que acabaram sofrendo e tendo as suas empresas fechadas. Por quê? Porque este modelo de empreender que a gente tem hoje, que é classificado como segundo setor, né? Repartindo os setores primeiro setor são as empresas públicas, o segundo setor são as empresas privadas com fins lucrativos, e o terceiro setor são os monstrinhos diferentes, né? Que é uma empresa que não é pública e também não tem finalidade lucrativa. São as ONGs, né? São os institutos e as ONGs, que não são empresas
privadas e não são empresas públicas, né? Não são empresas, assim, digamos assim, privadas com finalidade lucrativa. Até porque elas também não podem, pela lei, ter lucro. Ok, então o que nos sobra? Se você pensa assim, não, vamos empreender, vamos criar uma empresa privada com finalidade lucrativa. Legal, ótimo. Então você tem que contratar funcionários. Muitas pessoas dizem de maneira lúdica, né, que você pode montar um time. Ora, não é um time, na verdade. Num primeiro momento, a maior parte das pessoas foi aculturada dentro desse modelo de empresas privadas com fins lucrativos e essas pessoas querem um emprego. Né? Querem ter lá a sua segurança do seu salário no final do mês. E todo e qualquer trabalho de mobiliário, toda e qualquer reforma para se instalar uma empresa, impostos e custos que tem para se instalar uma empresa, claro que isso vai recair nas costas do empreendedor, que se não tiver renda inicial para começar um negócio, se não tiver um belo de um capital de giro, tende a fracassar fragorosamente e elevar ainda esse nível de desemprego. Então, é preciso, para além dessa ideia vou deixar de ser empregado ou serei um empreendedor, é claro que nessa pandemia apareceram muitos empreendedores que talvez não tivessem essa veia, né, de empreendedor, mas foram obrigados a se lançar nesse mercado como empreendedores, porque não lhes restava outra alternativa. Eles tinham que se virar, como costuma se dizer o Faustão, se virar nos 30 para tentar fazer chegar o pão de cada dia na mesa dessa pessoa. Ora, mas será que não nos resta uma outra alternativa? Sim, é aí que a distinção entre trabalho e emprego ganha a sua feição mais distinta, por assim dizer. Ora, trabalho existe muito. Claro, você tem jardins que precisariam ser capinados, mas para isso existe toda uma burocratização, que alguém tem que pagar por isso, e aí às vezes é o governo, às vezes é uma empresa que cuida daquele local e paga por isso, com uma contrapartida ao governo, as parcerias, né? Mas tudo está girando ainda em torno ou de governo ou de empresas privadas com finalidades lucrativas. Agora, não temos alternativas? Sim, temos. Vem se falando um bom tanto no Brasil quanto fora do Brasil, naquilo que se chama de empresas 2,5, um setor 2,5, um setor que ele nem é legalizado, por assim dizer, né? Que ele não é uma empresa pública, não é uma empresa privada com finalidade lucrativa, mas também não é uma ONG, né? Ela está entre empresa privada com finalidade lucrativa e uma ONG, são as empresas sociais ou as empresas ambientais. Agora, por que é necessário ser uma iniciativa privada? É que esse conceito do privado, do lucro, esses conceitos, né, do privado, do lucro, do empreendedor, né, e muitas vezes até falado de maneira viciosa, né, no singular, o empreendedor, ele acabou ganhando uma imagem dentro da gente, né? um alicerce no nosso imaginário. De tal modo que, se a gente pensa de fato em montar um time, fazer uma empresa coletiva, né? E aí eu não falo exatamente de uma cooperativa, não. Estou falando de uma empresa coletiva com uma finalidade social ou com uma finalidade ambiental. Então, este modelo de empresas coletivas com finalidade social ou com finalidade ambiental é um conceito que está sendo gestado e desenvolvido um pouco fora do país e mesmo dentro do país. Agora, recentemente, inclusive, passeando pelo Facebook, eu vi que existe uma incubadora e uma aceleradora de negócios sociais.
Então eu achei isso uma ideia extremamente brilhante. Eu acho que o futuro das faculdades, das universidades, deve ir, inclusive, também nessa direção, né? Essa absorção, né, do conceito de emprego como sendo trabalho, ela afetou, inclusive, a própria academia. As faculdades, hoje em dia, elas não são empresas de educação, né? Não estão no ramo educativo para oferecer uma educação de nível superior para a população civil. Não, elas formam profissionais para o mercado de trabalho. Agora, é claro que, na medida em que esse mercado de trabalho mingua e tende a minguar cada vez mais, vai perder o sentido também os próprios cursos superiores que formam profissionais para esse mercado de trabalho. Então, um bom modo de uma universidade se reinventar é ela tentar apostar também nesses outros modelos. E eu não digo só em cursos de gestão, não, né? Eu digo até em você oferecer propostas para, por exemplo, dentistas, para médicos, de eles se constituírem em um associativismo e constituírem empresas coletivas com uma finalidade social, onde todo o lucro advindo disso possa se reverter a todos os associados ou em aumentar o número de pessoas que você consegue atender com esse projeto, que pode ter um âmbito muito mais social. Então, sozinho é muito difícil. Sozinho você precisa de muito dinheiro, né? Ou sozinho você vai cair para ser refém de banco ou de mercado financeiro, pagando uma taxa financeira muito grande para financiar o seu negócio. E sempre um negócio, quando está começando, ele é sempre muito arriscado, né? A probabilidade de você fechar um negócio nos primeiros 3 anos, ela é altíssima. O índice de empresas que fecham nos primeiros 3 anos, ele é altíssimo. Então, para você se empenhar em pegar um financiamento para capital de giro, um financiamento do governo, né, para você conseguir capital para montar a sua empresa, se você não está bastante bem estruturado, fica muito difícil fazer isso. Agora, se a gente conseguir se constituir em grupos, mas essa ideia de coletividade ainda não está arraigada, é preciso que ela se desenvolva, é preciso que esse germe, né, do associativismo, da colaboração, são palavras até bonitas, né? A colaboração, muitas pessoas, às vezes eu falava, colaboração, e as pessoas achavam lindo colaboração, e aí me perguntavam, legal, vamos colaborar, o que eu faço agora? Então, até o próprio conceito de colaborar não é bem arraigado, não está bem macerado dentro do espírito das pessoas. Então, colaborar é trabalhar ao lado, diferente do modelo de negócio de uma empresa privada com fim lucrativo, que o empresário ou os gestores demandam faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro, e os funcionários, os empregados e os colaboradores simplesmente obedecem. E onde muitas vezes, inclusive, as grandes ideias que poderiam advir dessas pessoas, desses colaboradores, muitas vezes até nem é bastante bem-vinda. Então, esse alinhamento, né, da alta gestão ao chão de fábrica ou ao processo produtivo, ao invés de ele ser top-down, ao invés de ele vir de cima para baixo, num processo colaborativo ele é horizontal, onde você troca, onde você elabora, né, em coparticipação com o outro. Então é colaborar. Trabalha-se ao lado do outro e não um em cima do outro, como poderia ser numa empresa privada com fim lucrativo ou numa empresa pública, onde você tem lá os seus chefes e supervisores. Então é preciso a gente, primeiro, permitir que se integre em nossa consciência a ideia da colaboração, a ideia da associação, a gente se unir em grupo para formar de fato um time, todos correm o risco e, na medida em que os negócios vão prosperando, eles podem beneficiar a todos. Diferente, por exemplo, de uma empresa do segundo setor, onde
Quando essa empresa prospera e dá muito certo e dá muito lucro, poucas são as pessoas, poucos são os sócios, poucos são os proprietários que vão se beneficiar desse grande lucro, que vão se empapuçar deste grande lucro. E claro, e os bancos vão muito bem, obrigado, né? Porque eles vão dar risada se você prosperar e eles vão dar risada se você falir, porque de certo modo você ainda deve para esse banco, ainda deve para esse governo e coisas do tipo. Então eles acabam não padecendo. Se você falir ou se você der certo, ele não está muito preocupado com isso, em geral. Agora, é preciso, eu acho que é necessário começar a se pensar em outras tantas modalidades de trabalho, tá? Alternativas ao emprego com carteira assinada, com CLT e coisas semelhantes, né? Eventualmente tentar escapar dessa tal uberização que se fala, e aliás eu vou convidar meu querido amigo Jerônimo para participar num outro programa comigo para falar justamente desse processo de uberização, de precarização do trabalho, onde você acaba trabalhando sem vínculo empregatício, você acaba não tendo direito algum, você trabalha para um Airbnb, para um Uber ou para uma outra plataforma, para um Spotify, você trabalha para um iFood da vida e no fundo você tem o seu trabalho precarizado, né? Ficando grande parte à míngua, sempre inseguro, até porque você fica na mão dessas plataformas e acaba tendo uma dificuldade que acaba se tornando sistêmica. É uma alternativa? É uma alternativa. É uma alternativa. A economia de plataforma é uma alternativa? Sim, é uma alternativa. A internet é uma alternativa? Claro, né? Ela facilita muitas coisas e essas ferramentas que ajudam as empresas também podem ajudar os profissionais. Você que está trabalhando em uma empresa, você que está buscando recolocação, você que está buscando se reinventar, você que é 50 a mais, 60 a mais, que está com dificuldade de se reinventar. Então, tentar parar e pensar em estratégias e alternativas, em associações, em outros modelos de trabalho que não exatamente o modelo de emprego ou o modelo de uma empresa privada com fim lucrativo ou uma ONG. ONGs também são uma saída, uma possibilidade, embora elas ainda tenham bastante dificuldades ainda hoje, até para captação de recursos, né? A economia precisa estar boa para as ONGs também prosperarem, ou então uma ou outra ONG, como um Greenpeace da vida aí, né? Um WWF da vida que acaba fazendo coletas de fundos mundiais, né? Tem doadores mundiais e que acabam tendo certa facilidade, mas de certo modo essas empresas também, até certo modo, ainda são empresas privadas com fins lucrativos e menos ONGs e menos empresas de um setor 2,5. Então, é possível, além dessas possibilidades que eu estou lançando mão agora, né, de se constituir um coletivo, né, empresas coletivas com uma finalidade social, empresas coletivas com uma finalidade ambiental, empresas coletivas que vão ser substitutas, né, de empresas privadas, vão ser concorrentes de empresas privadas com fins lucrativos, mas empresas coletivas, onde você pode integrar mais e mais pessoas e você não precisa pagar salário, você pode repartir tanto o ônus quanto o bônus, né, das iniciativas. Então, é necessário, ponto, que comece a se repensar a ideia de trabalho, né? Existem outras possibilidades de trabalho e caso a gente nos debruce sobre esse problema do trabalho, entendendo que trabalho não é a mesma coisa que emprego, emprego é apenas uma das possibilidades, uma modalidade de trabalho, a gente pode se deixar um papel em branco para que ele possa ser preenchido com inúmeras outras possibilidades de trabalho que não emprego, ou que podem trabalhar em conjunto com emprego, ou que trabalham em conjunto com outros negócios, ou sociais, ou ambientais, ou ONGs, mas como repensar o trabalho
para além do emprego. E permitir que esse emprego se acomode nos níveis que para eles são salutares, mas que a gente não fique dependentes disso, né? Claro, eu vislumbro aqui, eu vaticino, né? A faculdade que não se reinventar e continuar tentando formar apenas profissionais para o mercado, e aí quando eu digo mercado, eu estou colocando ainda, né? Medicina, odontologia, direito e outras tantas profissões que seriam profissionais liberais, estes profissionais liberais estão sendo uberizados também. Porque hoje em dia você tem grandes redes que contratam demanda de mão de obra de dentistas recém-formados, pagando valores irrisórios, né? E precarizando o trabalho desse profissional que é altamente técnico. Mesmo os planos de saúde que pagam talvez uma míngua para enfermeiros, médicos, e outras profissões. Então, onde existe uma oportunidade, essa iniciativa privada com fim lucrativo cresce os olhos e tenta absorver, e tenta abocanhar. Aliás, né, o táxi, que era uma iniciativa autônoma, acabou sendo encampado por essas empresas agora de transporte privado. Os dentistas também estão sendo absorvidos, os médicos estão sendo absorvidos, empresas de advocacia. Então, existe todo um movimento tentando absorver esses profissionais que estão soltos no mercado. Talvez caiba a nós permitir ou não se permitir ser absorvido numa precarização de trabalho ou se juntar inteligentemente em outros modelos de trabalho que não seja apenas essa precarização ou apenas a via do emprego em uma empresa privada com fim lucrativo, que às vezes vai ter a sua sede lá na Alemanha ou na Bélgica, ou seja lá onde for, e a gente trabalha aqui e o dinheiro vai para lá. Claro, não tenho nada contra essa globalização, contra essa mundialização, mas eu acho que toda a economia precisa circular ao redor do mundo e não ficar sendo dragada para apenas poucos lugares, né? Como se houvessem dutos ao redor de todo o hemisfério sul, dragando todos os recursos de trabalho e financeiros para uma Europa que já é rica e não tem mais o que fazer com tanto dinheiro, digamos assim. Até os negócios ambientais, né, que poderiam eventualmente demandar muita mão de obra, os investimentos que vêm de lá para lidar com questões ambientais acabam muitas vezes até ficando lá numa bolsa de créditos verdes, né, que acontecem por aí. Muitas vezes o cara compra um crédito aqui que não é investido como deveria ser investido em preservação ambiental, em geração de renda, em geração de recursos sociais no desenvolvimento de novos postos de trabalho. Mas é claro que a grande mensagem que eu quero deixar, agora a gente se encaminhando para o final desse programa, né, desse primeira aproximação do problema do trabalho e do emprego, é que, primeiro, trabalho e emprego não são a mesma coisa. Emprego é uma pequena modalidade de trabalho que cresceu atipicamente ao longo dos últimos 30, 40 anos. Mas nós nascemos e crescemos dentro desse ambiente e acreditamos que o mundo é assim. Não, podemos repensar esse mundo, podemos deixar um legado diferente para as próximas gerações. Podemos inventar coisas novas, podemos pensar coisas novas. Mas eu não consigo inventar, eu não consigo solucionar um problema que eu não conheço o problema. Eu não conheço toda essa multiplicidade e diversidade de aprisionamentos mentais que se tem, onde a maior parte das pessoas ainda pensa numa recolocação no mercado de trabalho e não se abre a utilizar esse enorme recurso, esse enorme potencial que tem dentro dessa caixa craniana que cada um de nós tem para pensar em criar modelos de trabalho diferentes do emprego ou desses modelos que estão por aí. Mesmo muitas cooperativas que hoje em dia são menos cooperativas e são mais empresas privadas com finalidades lucrativas, mas cooperativas são uma saída. Institutos e associações são uma saída, mas por que não tentar construir
outros modelos diferentes. Uma empresa coletiva com finalidade de lucro social ou lucro ambiental, ótima alternativa. Podemos pensar em como isso pode ser desenvolvido e como isso pode ser potencializado, né? Gerar dentro das universidades incubadoras e aceleradoras de negócios sociais. Claro, seria um excelente serviço que as universidades poderiam prestar à população, né? Porque se hoje as universidades prestam serviço ao mercado de trabalho, se ela começa a desviar sua atenção para um processo, para um projeto de criar um modelo embrionário de negócios sociais ou negócios ambientais coletivos, né? Dentro de muitas universidades, você tem muitos professores com experiência, com conhecimento e que poderiam ajudar e contribuir muito para essa virada no modelo de relação econômica de trabalho que a gente tem até hoje. Então, cabe a gente agora fazer com que essa luz acenda de tal modo que a gente consiga se libertar dessas amarras que estão aprisionando o nosso pensamento, que estão aprisionando a nossa consciência e tentar fazer com que a gente consiga recriar o modelo de trabalho a um modelo que seja mais social, que seja mais humano, né? E não tão predatório e tão nocivo e tão às vezes ácido como muitas empresas privadas com finalidades meramente lucrativas. Talvez seja esse o grande projeto do projeto Filosofia nas Empresas, né? Essa é a grande ideia do projeto Filosofia nas Empresas. Empresas mais humanas, seres humanos mais humanos, que possam se associar amistosamente, de maneira gentil, de maneira humana, e não um tentando predar o outro. Não somos concorrentes, somos parceiros de uma jornada na Terra. Então, vai aí o meu convite para que você repense junto com a gente, dê dicas, sugestões de como é possível a gente superar essa grande crise mundial do emprego e a gente consiga montar cenários onde a gente possa desenvolver trabalhos outros para além dessa modalidade do emprego e deixar que ela se acomode em patamares melhores, inclusive até melhorando essa própria relação de oferta e procura, ou seja, se a gente conseguir absorver muita mão de obra, talvez falte um pouco de mão de obra para as empresas e talvez elas tenham necessidade de pagar, inclusive, um pouco mais por esses profissionais que, espero eu, sejam mais escassos daqui em diante, na medida em que a gente conseguir se organizar em outras modalidades de trabalho que não o emprego. Em breve a gente volta com essa mesma discussão, com novos desdobramentos, uberização, outras propostas para começar a pensar filosofia nas empresas. Filosofia nas empresas não é tão somente empresas privadas com fins lucrativos ou empresas governamentais ou ONGs. Filosofia nas empresas é pensar o trabalho, pensar o emprego e pensar, sobretudo, no ser humano. Fico muito feliz que você me acompanhou hoje e muitos de vocês que têm me acompanhado já nos últimos programas. A gente está sempre aqui às quartas-feiras com o programa Filosofia nas Empresas, trazendo uma reflexão sempre de valor para você. E nos próximos capítulos voltaremos sempre às quartas-feiras às 15 horas aqui no Instagram. Agora, não corre o risco de a gente tentar talvez migrar de plataforma para uma plataforma que seja mais possível e mais estável, que eu não tenha essas dificuldades de telefone, de internet, como a gente está experimentando no Instagram. Fiquem com Deus, espero vocês na quarta-feira em mais um programa Filosofia nas Empresas. Qualquer coisa entre em contato comigo. Meu nome é Jadir Mauro Galvão, o meu WhatsApp é 99813-9423. Fiquem com Deus.